Diga para o seu irmão do teu lado: você é uma bênção de Deus na minha vida. Nós vamos agora ao Ministério da Palavra e depois nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Amém, queridos? É uma alegria poder estar com você. Não tem ideia do como é bom estar com vocês aqui. Como é bom podermos celebrar o Senhor. O nosso coração se alegra, nosso coração fica quentinho em estar aqui. Nossa terra é boa, amém, queridos? Todos os lugares do mundo é bom, mas Itaberaí é bom demais da conta. É bom estarmos aqui, amém? Nós vamos também pensar juntos sobre as feiras que estão acontecendo, tanto a feira agora na direção da pastora Aline, do projeto Capacitar, na parceria com a prefeitura tem investido nesse projeto, obrigado, Deus abençoe, nesse projeto junto conosco, e também a feira do Sementes Cultural que acontece no final do mês. Queridos, dilata o seu coração, por favor, nós gostaríamos muito, precisamos muito de cada pessoa comprometida junto conosco nessa causa, amém? Você servir é uma bênção, é tão bom a gente servir. Então você que ainda de alguma forma não está envolvido em alguma área da igreja, por favor, procure a mim, a Tânia, procure os pastores, procure as pessoas que estão à frente, pastor Fred, pastor Elaine, que estão à frente de projetos, a pastora Aline, pastor Tiago, que estão à frente de projetos, a Vilma, procure-nos, nós temos um lugar para você, junto conosco, servir ao Senhor Jesus nessa casa, amém, queridos? É bênção demais. Então eu quero contar com você juntos, porque o nosso projeto aqui, tudo isso que nós fazemos, são métodos. Nosso único objetivo é ganhar vidas para o Senhor Jesus, amém? E nós vamos crescer, e nós vamos avançar. Muita coisa boa vem pela frente, glória a Deus. Deus é bom conosco, amém? Então vamos ao Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, verso 5, por favor. Evangelho de João, capítulo 11, verso 5, eu quero falar com você sobre quando você pensa que acabou. Pela manhã tivemos uma ceia maravilhosa e agora à noite eu creio que Deus já tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, né? Tão bom estarmos juntos. Você está feliz com Jesus? Você pode dar um sorriso para mim? Dá um sorriso aí, por favor, né, Eurica? Sorriso, dá um sorriso. Sorria para o teu irmão, dá um sorriso para o teu irmão, por favor. Vamos fazer esse ambiente ficar leve, agradável, é bom estarmos juntos, adorando o Senhor. Nós somos o povo mais feliz da face da terra, amém? Nós não temos motivo para ficar triste, queridos, nós só temos motivo para nos alegrar. Você está indo para o céu. Nós temos um Jesus que é Senhor sobre toda a terra. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Amém? Você consegue perceber Jesus falando ali, olha, por causa de vocês eu me alegro de que não estivesse lá? O homem está doente, Jesus não vai, o homem morre e Jesus fica feliz? É isso que está escrito aí, sim ou não? Você consegue compreender isso?
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua doce, bendita e preciosa palavra. Fala conosco, ministra no nosso coração, que nessa noite nós possamos crescer em graça, sabedoria e estatura espiritual na tua presença. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo e o Senhor tem liberdade, e oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero que você entenda algo. Você sabia que meia-noite é o horário favorito de Deus? Quantos aqui sabem? Meia-noite, o horário favorito de Deus? Glória a Deus. Meia-noite, muitos anos que eu vou dormir depois da meia-noite, porque é um horário bom para se orar, um horário bom para falar com Deus. O que significa então, se meia-noite é o horário que Deus mais gosta, que é o horário favorito dele, significa que 23h59 é o horário favorito de Satanás. Para quê, pastor? Para dobrar o seu desânimo. Logo antes do milagre acontecer, Satanás fala para você: não vai dar certo, desiste, abre mão, renuncia, vai embora, some. Você vai continuar insistindo com isso? Para quê? Até quando? Às 23h59, ele barulha a tua cabeça. Olha o que diz Êxodo 11:4. Êxodo verso 11:4. Moisés disse: assim diz o Senhor. O que o Senhor disse? Perto da meia-noite eu passarei pelo meio. Você sabe o que é isso, querido? Eu vou trazer para você um pouco dessa história. Faziam 430 anos que Deus não se manifestava. Às 23h59, 430 anos, às 23h59, eles eram escravos. Eles estavam em prisões geracionais, falidos, pobres, devastados. E vem uma palavra profética de Deus: mas à meia-noite essa história vai mudar. À meia-noite a coisa vai acontecer. Deus disse: perto da meia-noite eu passarei. Eles foram livres pelo sangue do Cordeiro, a manifestação da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Nós somos lavados, remidos do sangue do Cordeiro, amém? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu estou dizendo que Deus ficou inativo por dias, Deus ficou inativo por meses, Deus ficou inativo por algumas centenas de anos. Eles foram colocados em espera, 430 anos esperando. Mas você nunca sabe quando é o momento 23h59. Ele está a 1 minuto do seu milagre. Diga 1 minuto. Sabe, queridos, os atrasos de Deus, eles são sempre intencionais. Sempre. Deus não atrasa por atrasar. Sempre há um motivo. Talvez você esteja pensando: nessa causa Deus está demorando demais. Nessa história, Deus está demorando. Eu não sei quantas campanhas de oração você já fez. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei qual é a tua expectativa para o mês de maio. Mas eu quero dizer para você: Deus não está demorando. Ele é intencional, queridos. O texto ele vai dizer para nós que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Diga comigo: Jesus os amava. E para provar que Jesus os amava, Jesus ficou mais 2 dias. 2 dias, você sabe o que é isso? 2 dias. Mas nesses 2 dias, Lázaro morreu. Jesus os deixou passar pela perda. Jesus os deixou, foi intencional. Jesus os deixou passar pela dor. Jesus os deixou passar pela tristeza. Agora veja, queridos, se Jesus os tivesse privado da angústia emocional, eles não teriam vivido a alegria da ressurreição. Eles não teriam experimentado o poder de Deus. Jesus os amava, mas os deixou passar por isto. Jesus sabia o que ele estava fazendo. O Pai sempre sabe o que está fazendo, amém, queridos?
o Pai deixou Jesus na cruz. O Pai disse que amava Jesus, mas na cruz Jesus disse: Pai, por que me abandonastes? Mas era necessário Jesus morrer na cruz por mim e por você. Diga, foi por amor. Tudo o que eles podiam acreditar era num Jesus que cura. Eles já tinham visto milagres, Jesus curando, Jesus multiplicando pães, Jesus fazendo ali situações. Se Jesus tivesse ido 2 dias antes da morte de Lázaro, seria somente mais uma cura. Mas agora Lázaro estava morto. Você não conhece a mente de Deus. Nós não estaríamos falando sobre isto hoje, se Jesus tivesse ido curar Lázaro. Eu aprendo aqui, Deus está trabalhando em algo maior para você e por você. Você entendeu? Pastor, por que o meu milagre não chegou ainda? Porque Deus está trabalhando em algo maior por você e para você. Amém? Deus quer operar em sua vida um milagre maior do que você espera. Deus quer operar em sua vida um milagre maior do que você necessita. Ei, deixa eu falar para você. Eu sei que há momentos que você está um pouco desanimado. Eu sei que há momentos que você está um pouco para baixo. Então Ele pode fazer algo maior do que você tem em mente. Algo maior. Talvez você está pensando assim: ó, Deus, eu queria ir até ali. Deus, eu queria fazer até esse pouquinho aqui. Mas Deus está olhando e falando assim: não, mas esse pouquinho nós não vamos fazer não. Mas por que, Deus, que o Senhor não vai fazer esse pouquinho? Porque eu tenho algo maior. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez hoje você decida se alegrar por você não ter ido embora desse casamento. Talvez hoje você decida se alegrar por você não ter desistido. Talvez hoje você decida se alegrar porque as coisas estão demorando um pouquinho mais, mas Deus já está agindo em seu favor, amém? Glória a Deus por isso. Não há como dizer o quão grande Deus irá igualar ou irá colocar você a partir da sua queda, para que a glória dele seja revelada em sua vida. Pensa nisso. Deus sabe o que está fazendo, amém? Diga assim: Deus sabe o que está fazendo. Nunca diga Deus não se importa. O que mais importa de tudo que vivemos em nossa alma é a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Se alegre nisto. Jesus chega lá e Lázaro está morto. Olha o que diz João 11:35. João 11:35. Diz o quê? Você consegue imaginar Deus chorando? Um Deus que chora? Agora, pensa comigo aqui. Se Jesus se alegra com os discípulos por não ter ido antes, por que esse mesmo Jesus, ao chegar lá e ver a situação do Lázaro morto, ele chora? Como assim, pastor? Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você quer um pregador perfeito nessa noite, você não vai encontrar hoje aqui. Mas se você quer um pregador que crê em um Deus perfeito, eu estou aqui. Jesus chorou. O plano perfeito. Por quê? Porque Ele sofre a nossa dor e a sua graça nos fortalece. Jesus olhou para aquela situação e Ele não chorou por Ele. Ele chorou porque Ele viu a dor daqueles que Ele amava. Um Deus que se comove conosco, um Deus que chora as nossas dores, um Deus que se importa, um Deus que sabe de nós. Olha o que diz Efésios 3,16. Efésios 3,16 vai dizer assim: peço a Deus que, Efésios 3,16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, faça o quê? Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Deus vai fortalecer você nessa noite, amém? A graça dele vai fortalecer você, amém? Deus não é indiferente à sua dor, querido. Deixa eu dizer para você, eu quero contar para você 3 histórias de pessoas que pareciam que acabou. Parecia que acabou, parecia que era o fim. Olha o que diz Atos 16:23.
Atos 16, 23, a primeira história para você. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da hora? Por volta da? Não, fala mais alto. Por volta da? Meia-noite. Paulo e Silas choravam. Paulo e Silas estavam desesperados. Paulo e Silas não sabiam o que fazer. Não, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu imagino eles cantando: eu não sou mais escravo do medo, eu sou. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus! Quando você pensa que acabou, primeira coisa, é sobre derrotas e propósitos. Quando o inimigo diz que é o fim, Deus manifesta o seu propósito. Não era sobre eles estarem presos, era sobre o que Deus queria salvar naquele lugar. Vamos lá para o verso 29. Olha o que diz o verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo fez o quê? Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Olha a resposta. Vamos ler nos três juntos? 1, 2, 3. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda. Você crê nessa promessa? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa promessa? Quando você pensa que acabou, Deus ainda está trabalhando. O inimigo, ele está dizendo que é tarde demais para que qualquer mudança aconteça. Estou preso, não tem mais jeito, essa situação não resolve mais, agora é só outra coisa, meu Deus, você não entende. E aí você pensa que o teu caso é diferente, e você pergunta: Deus, por quê? O meu caso é diferente. Não, o teu caso não é diferente. Você aprende algo com isso. Deus está agindo em seu favor, queridos. Deus está agindo em meu favor, Deus está se movendo, amém, queridos? Olha o que diz Isaías 64, 4. Isaías 64, 4, ele vai dizer para nós assim: olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que faz o quê? Para quem? Trabalha para aquele que nele espera. Agora, observe tudo ao seu redor. De todas as vidas que você poderia ter vivido, quão maravilhosa é viver esta vida que você vive. Quão bom é. Como está a sua vida? Você está feliz com a vida que você tem? Pastor, se eu pudesse, eu fazia umas mudancinhas. Se eu pudesse, eu dava uns. Mas olha ao seu redor. Quantas coisas boas Deus já fez? Quantas pessoas queriam ter o que você tem? Dormir na cama que você dorme. Andar no veículo que você anda. Ganhar o que você... Ter o emprego que você tem. Quão maravilhosa é a vida que você vive. Então a primeira coisa que eu aprendo é sobre derrotas e propósito. Em toda derrota há um propósito, amém? A segunda coisa que eu aprendo, sobre perdas e recomeços. A segunda história é Ruth 3,6, vamos lá? Ruth 3,6. Então Ruth foi para Era e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz tipifica
Jesus Cristo aqui, queridos. Terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. Quando que aconteceu isso? No meio ou à meia-noite. O homem se assustou, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estende a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha, Ruth, ela não entendeu nada. Ruth, ela era casada com um rapaz. Ela é nora de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, Malom e Quilião. Eles saem de Belém porque havia fome e eles vão para uma outra terra. Para a terra, e essa terra que eles vão agora, lá eles morrem. Primeiro morre Elimeleque, depois morre Malom e Quilion. Orfa, que é uma das noras, vai para o povo dela, e Ruth decide se aliançar com a sogra e seguir ela, e vem para Belém de volta. E Ruth agora está ali, e aí acontece essa situação de Boaz, que é uma espécie de resgatador, e a sogra dá uma dica para ela: vai lá, fica quietinha aos pés dele. E à meia-noite esse homem acorda, e ele vê aquela moça, e ele decide mudar a história dela. Sabe, quando a gente olha para a história de Ruth, Ruth não entendia nada, e ela só obedeceu à sogra. Ela faz um silêncio. Ruth, ela está quebrada. Ruth é uma jovem que precisava recomeçar, ela precisava de uma chance, ela é uma viúva jovem que não tem nada. Confie nos fatos, não nos seus sentimentos. Os sentimentos dela talvez não estivessem bem, mas ela ouve a sogra e decide obedecer, e ela faz. Em quem você confia? Porque os fatos de Deus são maiores do que o que você está sentindo, e às vezes o nosso sentimento está atribulado. Nós passamos uma perda emocional, nós passamos uma luta, nós passamos uma perda financeira, nós passamos uma perda profissional, nós passamos uma perda ministerial, e agora nós permitimos que esse sentimento, essa dor, essa angústia, essa revolta, essa ira, comece a tomar decisões por nós. Ruth não. Ruth, ela olha para a sua história, para todo o seu momento, e ela decide que ela vai obedecer à sogra. Olha, eu só quero que você saiba que Deus tem um plano para isso, amém? Então veja bem, primeiro, confie no que Ele prometeu a você e não no que você sente. Segundo, creia em milagres, mesmo em meio ao desastre. E terceiro, se os sentimentos te falam, desista. A palavra de Deus diz: não temas. Josué 1,9 diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Talvez alguém tenha mais dinheiro que você, talvez alguém estudou ou vai estudar em uma escola melhor, talvez alguém vai receber uma herança que você não tem, talvez alguém será escolhido antes de você. Talvez alguém é mais bonito que você, não sei. Mas sempre tem um mais feio também, né? Você não vai ter problemas em encontrar pessoas com mais vantagens, queridos. Sempre haverá pessoas que parecem que estão melhor que nós, que estão mais à frente que nós. Não é sobre isso. A questão é, quando você tiver uma oportunidade como Ruth, aproveite ela ao máximo. Ruth aproveitou a oportunidade dela, amém? Deus vai colocar nesse mês de maio oportunidades na sua frente. Dá um toquezinho no teu irmão, assim, fala: aproveita elas.
Terceira história que eu quero compartilhar com você quando você pensa que acabou. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, no domingo, celebração da ceia, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Era uma celebração da ceia como essa. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Era o culto da ceia, Roberto? Como esse nosso aqui, pastor Tiago. E o Paulo empolgou. Não se preocupa não que eu não vou até meia-noite não, tá, queridos? Nós vamos resolver esse negócio daqui a pouquinho já. Mas Paulo empolgou, sabe? Paulo empolga, e ele vai até meia-noite. Mas se você continuar lendo, você vai ver que não foi até meia-noite não, foi até o raiar do dia. Ele avançou, foi vigília, viu, Marco Túlio? Vigília, foi longo o negócio. E ele empolgou. E aí tinha um jovem lá, que estava sentado na janela. O nome desse rapaz era Eutico. E por causa da mensagem que era muito longa, está aí a história aí, olha. A mensagem era muito longa, o rapaz pegou no sono. Pastor Paulo estava pregando aquela palavra assim mais lenta, mais calma, e foi chegando aquele soninho, e o rapaz foi dando aquelas piscadinhas assim, o olho foi ficando pesado, a cabeça pesada, e de repente ele dormiu, caiu, um desastre, porque o pastor fala muito, nada acontece, você perde o foco e a resposta é a morte. Talvez eu estou pregando aqui, você já foi lá na Bahia, você já pagou os boletos da semana inteira, você já levou o menino para a escola, o pastor está falando aí, você está lá viajando e tal, e o rapaz viajou, morreu, aí a situação. Oh Deus, tem misericórdia. Paulo vai lá, e o milagre acontece. Olha o que diz Atos 20, verso 12. Olha o verso 12. Então conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortados. Você pode dizer glória a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais controle você tiver sobre a sua atenção, mais controle você terá sobre o seu futuro. E isso começa com a coragem de proteger o seu tempo. É tão fácil dizer sim para as distrações. É tão fácil dizer sim para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, para o Snapchat, para o TikTok, e o dedinho vai passando, ó. Caramba, 11h30 já? Mais um pouquinho. 00:10, preciso dormir, mais um pouquinho. 1h agora eu tenho que dormir. No outro dia torrado, moído, cheio de olheira, abrindo boca, perda de concentração, falta de foco, perda de produtividade. É assim que o tempo desaparece. Aquilo que você foca a sua atenção é o que a sua vida se torna. É assim. Eu poderia ainda falar para você de mais histórias. Sansão, que tinha força que vinha de Deus e se levantou à meia-noite para arrancar os portões de uma cidade. Eu poderia falar de uma mãe que a inimiga se levantou no meio da noite e pegou o filho dela e a causa foi levada a Salomão. O inimigo quer usar a escuridão para tirar os seus filhos, para trazer morte para a sua casa, mas assim como aquela mãe tinha Salomão, você tem Jesus, amém? Eu poderia falar das virgens prudentes que além das lâmpadas tinham azeite a mais, e à noite gritaram que o noivo estava chegando, e por isso vale a pena se preparar, e vigiar, e esperar, porque Jesus está voltando, amém? Mas eu quero contar uma história que eu ouvi. É uma história sobre um missionário, na época da guerra do Vietnã, um evangelista. Eu não sei o seu nome, eu não sei se a história é real, ou se a história ela é um fato, ou é um conto. Eu ouvi de um pastor, e eu quero compartilhá-la com você. Esse missionário, ele estava no Vietnã, e ele estava ali pregando a mensagem do evangelho, ele indo de lugar em lugar, e durante a guerra, os comunistas assumiram o controle, e eles invadiram a aldeia que ele estava, e descobriram que ele era um pastor, e então prenderam ele, colocaram ele num campo de reabilitação, e ele não tinha permissão para fazer nada naquele campo, ele não tinha permissão nem para ler nada naquele campo, e ele ficou isolado naquele campo por 2 anos e meio,
Todos os dias a mesma coisa. A função dele era limpar os banheiros, 3 vezes ao dia. E ele limpou os banheiros imundos. Ele teve que descer muitas vezes em alguns lugares e cavar com um balde, uma pá, e limpar os banheiros dos soldados vietcongues e deixar o ambiente limpo e organizado. E ele chegou a um ponto tão ruim, mas estava tão ruim a vida dele, depois de não ter nenhum apoio cristão, depois de não ouvir mais nenhum sermão, de não ter uma igreja para congregar, de não ouvir nenhuma música, de não ouvir uma palavra encorajadora, ele realmente ficou sozinho. 2 anos e meio sozinho limpando o banheiro, era só o que ele fazia. Então, um dia, não aguentando mais, ele parou e ele disse assim: Deus, o Senhor está aí? Porque se o Senhor está aí, o Senhor também vai estar lá naqueles banheiros, e o Senhor vai ter que falar comigo, porque eu estou aqui, Deus, há 2 anos e meio, e parece que eu não vou sair desse lugar de espera. Por favor, Deus, o Senhor pode falar comigo? E mais uma vez ele pegou o seu balde, pegou a sua pá, e ele foi para limpar aqueles banheiros imundos. E enquanto ele estava lá, com as suas botas, com o seu balde, com a sua pá, os soldados rindo dele, no seu minuto 23:59, ele começou a limpar, e ele percebeu algo que ele nunca viu antes. Naquele pequeno local, ele viu páginas de um papel, páginas escritas, não era qualquer papel, e ele reconheceu aquele papel, era diferente. Um dos generais decidiu, quando encontrou a Bíblia Sagrada, transformá-la em papel higiênico, e ele estava usando a Bíblia como papel higiênico. Em algum lugar, quando ele disse: Senhor, se você está aí, eu preciso ouvir de você, e ele se abaixou, e fazia 2 anos e meio, você não sabe o que o Deus que você serve pode fazer para que a palavra dele chegue até você. Você não sabe o que Deus que você serve pode fazer para atender a sua oração. Então ele pegou um pano e ele limpou o melhor que pôde aquele papel, e ele encontrou uma página chamada Romanos